Olá, hoje eu vou apresentar os jogos das emoções. Este jogo, ele pode ser trabalhado com criança a partir de 6 a 12 anos de idade. É um jogo que vai ajudar a criança a identificar e a trabalhar suas emoções. A emoção da criança e do outro, do coleguinha, do que está próximo dele. E trabalhar também a questão da empatia, se colocar no lugar do outro. O momento em que o colega está triste, ele tem que respeitar, ele tem que entender. Um dos exemplos é que a criança ela chega em sala de aula com algum problema assim, de família que veio de casa, e a professora não sabe, o coleguinha não sabe, ele está chateado, ele está triste, ele está chateado. Só que o outro não sabe, quer brincar e começa a puxar a conversa e ele não quer conversa. E o outro que não sabe disso pode ser até se sentir mal, porque o outro não quer conversar com ele. E é um momento em que a professora vai ter a intervenção da professora. A professora vai ter que intervir esse diálogo ali e explicar e conversar, trazer essa questão da empatia, se colocar no lugar do outro, respeitar o momento dele. Ele não tá bem, ele tá chateado e a gente tem que respeitar o momento dele. Para que a criança ela aprenda ela aprender a lidar com as emoções dela e com as emoções do outro, do colega, até mesmo para se relacionar com si mesmo e com o outro. Este jogo ele pode ser construído pela professora ou pode ser construído pelos alunos. Quando ele é construído pelos alunos, ele tem outra finalidade. Quando a construção é pela criança, que eles vêm de se desenvolver os aspectos motores, como a atenção, a memória, o processamento visual, a criatividade, a expressão artística, porque foi algo construído por eles. Nessa construção, houve a construção, eles recortaram, eles desenharam, eles pintaram, Então, vai trabalhar os aspectos motores da criança. Além de trabalhar o emocional, como ele lidar com o emocional, com os sentimentos, vai trabalhar também na construção, quando ele for construir os jogos, nos aspectos motores dele. Esse trabalho pode ser feito, esse jogo pode ser feito, pode ser um jogo educativo. Ele é um jogo educativo que pode ser cooperativo e competitivo. Por que competitivo? Todo jogo competitivo ele tem regras. E aí a prova pode trazer, dependendo da quantidade de alunos, vários outros sentimentos e colocar quem acertar mais a expressão de sentimento que vai estar aqui nesse jogo. E isso traz uma competição, quem acertar mais ganha, E o cooperativo pode ser também dividir em duas equipes e só trabalhar mesmo a questão da expressão, que possa ser também, a professora pode trabalhar duas equipes e chamar cada equipe para representar um aluno, para ele poder identificar a expressão e fazer a expressão. Tipo, ele identificou que essa carinha aqui, essa é a expressão de uma carinha feliz. Agora faça a expressão da carinha feliz. A criança vai fazer a expressão da carinha feliz. Essa aqui é a expressão da criança assustada. Faça agora a expressão da criança assustada. Isso vai poder trabalhar assim com eles. Nesse momento, as expressões de expressão de sentimentos que está aqui no jogo e a expressão que ele vai fazer, na sala com outros coleguinhas. Tem também a expressão triste. E aí você vai pedir para ele fazer, identificar qual é a expressão, perguntar a ele que expressão é essa, expressão de tristeza, e ele identificar fazer a carinha de tristeza. Aí a pró pode chegar e falar assim, faça agora a carinha de tristeza. E ser trabalhado
de várias formas em sala de aula. Isso depende da criatividade da professora e a necessidade também. Obrigado, espero que goste da minha apresentação. Obrigada. Olá, hoje eu vou apresentar os jogos das emoções. Este jogo ele pode ser trabalhado com criança a partir de 6 a 12 anos de idade. É um jogo que vai ajudar a criança a identificar e a trabalhar suas emoções. A emoção da criança e do outro, do coleguinha, do que está próximo dele. E trabalhar também a questão da empatia, se colocar no lugar do outro. O momento em que o colega está triste, ele tem que respeitar, ele tem que entender. Um dos exemplos é que a criança ela chega em sala de aula com algum problema assim, né, de família que veio de casa e a professora não sabe, o coleguinha não sabe, ele tá chateado, ele tá triste, ele tá chateado. Só que o outro não sabe, quer brincar e começa a puxar a conversa e ele não quer conversa, né? E o outro que não sabe disso pode ser até se sentir mal, porque o outro não quer conversar com ele. É um momento em que a professora vai ter a intervenção da professora. A professora vai ter que intervir esse diálogo ali e explicar e conversar, né? Trazer essa questão da empatia, se colocar no lugar do outro, respeitar o momento dele. Ele não tá bem, ele tá chateado e a gente tem que respeitar o momento dele. Para que a criança ela aprenda ela aprender a lidar com as emoções dela e com as emoções do outro, do colega, até mesmo para se relacionar com si mesmo e com o outro, né? Este jogo ele pode ser construído pela professora ou pode ser construído pelos alunos. Quando ele é construído pelos alunos, ele tem outra finalidade, né? Quando a construção é pela criança, que eles vêm se desenvolver os aspectos motores, como a atenção, a memória, o processamento visual, a criatividade, a expressão artística, porque foi algo construído por eles. Nessa construção, né, houve a construção, eles recortaram, eles desenharam, eles pintaram, né? Então, vai trabalhar os aspectos motores da criança. Além de trabalhar o emocional, né? Como ele lidar com o emocional, com os sentimentos, vai trabalhar também na construção, quando ele for construir os jogos, nos aspectos motores dele. Esse trabalho pode ser feito, esse jogo pode ser feito, pode ser um jogo educativo. Ele é um jogo educativo que pode ser cooperativo e competitivo. Por que competitivo? Todo jogo competitivo ele tem regras. E aí a pró pode trazer, dependendo da quantidade de alunos, vários outros sentimentos e colocar quem acertar mais a expressão de sentimento que vai estar aqui nesse jogo. E isso traz uma competição, quem acertar mais ganha, né? E o cooperativo pode ser também dividir em duas equipes e só trabalhar mesmo a questão da expressão. Que possa ser também, a professora pode trabalhar duas equipes e chamar cada equipe para representar um aluno para ele poder identificar a expressão e fazer a expressão. Tipo, ele identificou que essa carinha aqui, essa é a expressão de uma carinha feliz. Agora faça a expressão da carinha feliz. A criança vai fazer a expressão da carinha feliz. Essa aqui é a expressão da criança assustada. Faça agora a expressão da criança assustada. Isso vai poder trabalhar assim com eles. Nesse momento, as expressões de expressão de sentimentos que está aqui no jogo e a expressão que ele vai fazer, né, na sala com outros coleguinhas. Tem também a expressão triste. E aí você vai pedir para ele fazer, né, identificar qual é a expressão
perguntar a ele que expressão é essa, expressão de tristeza, e ele identificar, fazer a carinha de tristeza. Aí a Pro pode chegar e falar assim, faça agora a carinha de tristeza. E ser trabalhado de várias formas em sala de aula. Isso depende da criatividade da professora e a necessidade também. Obrigado!